A paz do Senhor para todos meus amigos, filhos, meus entes queridos, meus parentes e a todos meus irmãos em Cristo Jesus, aos que estão em São Paulo, Promissão, em Santos e também aqui em Ailândia, ao nosso pastor Rosivaldo e também ao presbítero, a qual coopero com ele ali em Subaúma, Marcos Antônio. Quero hoje ministrar uma palavra nesta matutina com respeito, sejamos amigos leais de verdade. Olha, é tão bom e tão importante quando a gente tem mesmo não só um amigo, mas ele entra no lugar até mesmo de um irmão, porque os laços de comunhão são fortes e um mundo que vivemos de um século XXI, estamos já entrando, começando uma nova década, findou uma década agora há uns meses atrás, e estamos indo. Para quem vai nascer agora, tem aí uma década de ano, se Deus permitir, e ele poder ver os acontecimentos futuros da era digital. Mas, referente à palavra, diz o texto, a qual quero compartilhar convosco, me ajudem, dê sua opinião também sobre amigo. Comente aí nessa mensagem a respeito, se você tem amigos, se não tem, se está decepcionado com os que teve. Fica aí a dica. Diz Provérbios de Salomão, capítulo 17, em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Todo tempo quer dizer todo segundo, todo momento, toda o dia das 24 horas, ou da semana, do mês ou do ano. Ame o amigo e na angústia nasce o irmão. Ser amigo leal e de verdade, quem tem, dê graças a Deus por isso. Quando nós vamos falar de amigo, ninguém hoje, amigo é dinheiro no bolso. Não é bem assim, não. Olha, companheiro significa amigo fiel, né? É uma pessoa que é prestativo, né, ao lado do seu companheiro. Ter amigo é saber relacionar, concordar, discordar, falar com amor, falar com repreensão, se for necessário. E essa convivência, ela torna íntima e, às vezes, muito mais familiar. Agora, eu preciso de amigo? Você precisa de amigo? Fica a pergunta. Todos nós precisamos de ter amigo. Provérbios, capítulo 18, nos mostra o seguinte, diz aqui, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão? Há amigo mais chegado do que um irmão? E aí fica a dica, aí no versículo de número 24 do capítulo 18. Então nós podemos ver que todos nós precisamos ter amigo, certo? E há amigo, aqui ó, o homem que tem muitos amigos, que tem pessoa que fala, ó, posso contar no dedo dos amigos. E na jornada da vida nós vamos selecionando
as pessoas. Eu mesmo tenho pessoas que posso considerar como amigo e com amizade já de 30, 40 anos. E outros até com mais. E outros que estão iniciando agora um currículo, um convívio comigo, uma comunhão, e eu prezo a comunhão, eu prezo a amizade, eu prezo o conhecer alguém e tentar junto com ele caminhar. A palavra de Deus em Amós diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, é como uma aliança que você faz para ter alguém do seu lado. Tudo bem? Então, Deus não criou o homem para a solidão e para o isolamento. E também para ele ser individualismo, ou individual, sozinho. Não. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, ele falou que ia dar uma adjuntora para o homem. E essa amizade aí de sexo oposto é muito importante, porque tem pessoas que às vezes não é nossa mulher, não é nossa irmã, não é nossa mãe, não é, é apenas uma conhecida ou um conhecido, mas que são amigos. Às vezes as pessoas podem até pensar mal, não, isso aí tem... Não, não é. Quando se são amigos, é amigo de verdade, é amigo leal. Não importa o sexo, se é homem ou se é mulher, mas quando se propõe a ter amizade, comunhão, relacionamento, não é amoroso, mas é como irmãos. Olhe bem, assunto. Eclesiastes capítulo 4, o livro de Eclesiastes nos mostra o seguinte. Vamos dar uma olhadinha? Eclesiastes 4 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga a teu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se do que estiver só, pois caindo não haverá outro a que o levante. E aí ele complementa: também, se dois dormirem junto, eles se aquecerão. Isso é, um casal. Eles se aquecerão, mas um só, como se aquentará, né? Então, essa parte do dormir e aquecer, um casal, porque o homem dormir com outro homem não vai dar um bom parecer, vai dar mau parecer. Mas tudo bem. Então, Deus não criou o homem para viver isoladamente, na solidão. Tem pessoas que preferem viver assim. É porque também ficou desiludido muito. Muita decepção. Tudo bem. Deus optou que o homem tivesse uma adjuntora, né? Lá em Gênesis 2, versículo 18. E assim ele deu a Adão e Eva. Optou contra o isolamento, onde estivesse dois ou três. Ele também, Deus, optou onde estivesse um ou dois ou três pessoas no seu nome, ele estaria no meio, no seu nome. Porque às vezes tem uma multidão de gente e um contra o outro. Correto? Ou pode ter dois, três e falando mal da vida alheia. Então tem que estar em nome de Deus, em nome do Salvador Jesus Cristo. Pronto. Optou contra o individualismo. Jesus enviou, quando Jesus ensinava os seus discípulos, ele enviou de dois em dois. Jesus enviou de dois em dois. Narra o texto aí, capítulo 10, na missão, capítulo 10, na missão dos 70.
discípulo, ele disse assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face de 2 em 2. Ele não poderia ter mandado de 1 em 1? Não, mandou de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele haveria de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, aí ele: ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobo. Jesus, ele mandou de 2 em 2. E 2 em 2, vamos lá trocar um pouquinho de ideia. Tem pessoa que tem um temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E o fleumático andando com sanguíneo, ou um colérico andando com melancólico, não é fácil não. Mas é possível. Isto é, quando nós aceitamos os defeitos do outro. Enquanto você não aceita o defeito até mesmo da sua esposa ou do seu esposo, ou os defeitos dos seus filhos, fica ruim a convivência, a comunhão. Mas quando nós aceitamos, por quê? É um ajudando o outro. E para que a balança também tenha um equilíbrio. Na hora de falar, uma palavra temperada. E quando os dois não estão se batendo bem, uma palavra branda suscita a ira. Tem jeito para se andar 2 a 2. Tudo bem, irmão Ildefonso? A igreja primitiva optou também pelo modelo do Senhor? Sim. A igreja primitiva, ela optou. E não só isso, mas Jesus falou assim também: já não vos mais chamareis, olha, de servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouve de meu Pai vos tenho feito conhecer. Né? Então ele também diz aí, olha, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha, ter Jesus como amigo e você não ouvir o que ele pede, o que ele manda, o que ele ensina, se você não aprende com Jesus a maneira para ter um melhor companheiro leal de verdade, se você não obedecer ao Salvador Jesus Cristo, não adianta você ir para todos os cultos, está em todos os trabalhos da igreja, mas você não obedecer o que ele fala. E se vos amardes uns aos outros como eu vos tenho amado, todos saberão que vós sois meus discípulos. Uma vez que você ama a um e despreza o outro, que você faz acepção da sua amizade, e escolhe às vezes alguém que vai te dar condições que você vai poder sugar interesses da pessoa que você quer ter comunhão, quer ter como companheiro e irmão ou amigo, isso é interesse. Mas tudo bem, a igreja primitiva, ela optou por esse trabalho. Mas não esqueça, quer ser amigo de Jesus? Faz tudo o que ele vos manda. A igreja primitiva, no capítulo de número 2, o verso 44, diz o seguinte: e todos os que estavam
juntos, tinha tudo em comum. Para aí, ô irmão Delfonso, a igreja primitiva, quando ele se reunia, todos tinham tudo em comum, sim. Mas e por que hoje as pessoas, um quer ser melhor do que o outro, um quer, olha, quer estar à frente, quer estar na mídia, nos status, quer humilhar, de vez de abraçar, quer pôr repelente para se afastar. Todos os que criam em Cristo Jesus estavam juntos e tinham tudo em comum. E todos os que vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um havia de acordo com as suas necessidades. Então, quem tinha condições financeiras na época, ele vendia a propriedade para quê? Para ajudar o seu irmão. Isso pode ser a família mais nobre hoje na face da terra. É poucas famílias que pensam em ajudar os seus irmãos. Ou um irmão ajudando o outro a crescer, quando aquele está num nível bom, aí vai ajudar o outro. Até que todos estejam em uma faixa boa para conviver com a sociedade. Mas nem todos fazem assim. Tem família, eu já conheci família que faz isso. Uma delas nós vemos aí que a família do pastor Leônio do Nascimento, ele com os seus irmãos sempre procuraram um com o outro. Enquanto eu estive lá, eu via, e eles às vezes testemunhavam sobre um ajudar o seu irmão. Mas nos dias que vivemos, o orgulho, eles acham que não, cada um vai ter que cavar seu poço para beber da sua cisterna. E não querem ajudar. Mas fica a dica. A um outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. O profeta Isaías que falou. O profeta Isaías, vou até pegá-la para... Eu falei de raciocínio, mas vamos ver mesmo, biblicamente, diz assim: a um outro ajudou. 41 do profeta Isaías, versículo 6. A um outro ajudou, e a seu companheiro disse: esforça-te. Ajuda é boa, sempre boa para nós tomarmos ou dar o passo adiante. Na igreja primitiva, eles também perseveraram unanimemente, todos os dias no templo, juntos, no partir do pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o versículo 47 diz o texto que levantando a Deus e caindo na graça, olha, louvando, eu falei levantando, porque as vistas não estão mais assim, mas louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E hoje parece que, olha, se faz de tudo para salvar. E Jesus disse: olha, vocês faz tudo, falou para os escribas e fariseus, aos sacerdotes da época, vocês faz tudo para ganhar um prosélito, e depois faz 2 vezes mais para jogá-lo no inferno.
Hoje, para ganhar uma alma e ela vir aceitar, porque quem convence o pecador, quem convence uma alma, é o Espírito Santo. Não somos nós, não. O Espírito Santo, o Consolador, Jesus enviou para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa, o ser humano, não der lugar ao Espírito Santo e ouvir a sua voz, não é nós que vamos conseguir ganhá-lo para Cristo. Mas aqui, a maneira, a dedicação com os irmãos, um para com o outro, o amor, o carinho, o respeito, a singeleza de coração, fazia com que Deus, olha, quando é um só corpo, é diferente. Quer dizer, a mão ajuda a mão direita com a esquerda, o pé, orelha. Quando é o corpo, e Jesus é a cabeça, nós, a igreja, o corpo, e quando está unidos, cai na singeleza e na graça, e Deus vê a maneira dessa comunhão, e Ele vai acrescentando mais o número de salvos na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, Ele disse assim, olha, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus na sua oração já por aqueles que iam crer nele, a qual alcançou essa graça, superabundou e chegou no Brasil. E hoje desfrutamos da graça, da redenção, de saber que Jesus morreu para perdoar o meu e o teu pecado. Mas olhe bem, aí ele diz assim na sua oração, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pare aí, para pensar comigo, onde temos no século XXI mais de 2.000 denominações, e eu pergunto, é um corpo, é uma unidade, a qual também Efésios, ele, lá na carta de Éfesos, no capítulo de número 4, parece, para Paulo ensinando, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e também um só batismo. E o batismo hoje, para uma denominação, para fazer parte de ser membro, é batizado nas águas para fazer parte. Mas Jesus, quando a pessoa é batizado em Jesus Cristo, na graça, é algo maior e diferente. Mas não vamos falar sobre o batismo. Uma hora nós vamos comentar sobre os batismos. Mas aqui Paulo fala sobre um só corpo. Aí eu faço a pergunta, todos evangélicos, protestantes, todos que fazem parte de um cristianismo, é um só corpo? Fica aí a resposta para tu. É? Tudo bem. Então, a igreja primitiva, os que creram, estavam juntos. Tinha tudo em comum. Ninguém se sentia melhor do que o outro. E quando nós olhamos aí
na carta de Paulo aos Efésios de novo, nós vamos ver que aí o versículo de número 21, Paulo fala assim para a igreja de Éfeso: sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Se nós não aprender a sujeitar uns aos outros, de maneira alguma vamos ter amigo. E de maneira alguma ama ao teu amigo, e na angústia nasce um irmão. De maneira alguma vamos se considerar como irmãos em Cristo Jesus. Irmão Ildefonso. E parece que Paulo bateu forte também aí com os filipenses. Sim, não é que ele bateu forte. Paulo, ele procurou passar o evangelho da graça. Não é o evangelho da doutrina de homens, que prende e faz tudo para prender ali o prosélito, e depois faz tudo para lançar no inferno. E Jesus disse assim: a todos que vinham a mim, de maneira alguma vos lançarei fora. Aí quando nós vemos Paulo aí, ele fala assim: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando nós olhamos o ensinamento de Paulo, que procurou imitar Jesus Cristo, e nós vemos aí, olha, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja entre vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se nós não entrar por esse caminho, meus amados, fica difícil de nós ter amigo. Ou na angústia nasceu um irmão. Ô irmão Ildefonso, mas Paulo falou mais ainda? Falou. Sabe o que é que Paulo falou para os Colossenses? Ele disse assim: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. E agora? Se teu amigo errar, você vai perdoar? Se o teu irmão errar contra ti, tu vai perdoar? Colossenses capítulo 2. O verso de número 44 aí de Atos dos Apóstolos diz isso aí, olha. Atos dos Apóstolos, nós vamos observar a maneira que eles estavam para uns com os outros. Olha bem, Atos dos Apóstolos 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Repartiam com os necessitados, né? Aí o versículo 45, e Paulo na carta aos Romanos, Paulo ele fala assim na carta aos Romanos, no versículo 12, 13, diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. E a qual no mundo que nós vivemos, eu sei que tem irmãos que são hospitaleiros. Eu já fizemos uma turnê lá no Paraná, e quando nós fomos passando de cidade em cidade, nós tivemos locais para dormir, irmãos hospitaleiros, entendeu?
E o dia a dia tinha prazer de estar unidos. O dia a dia. Hoje, eu estou em uma cidade aqui que parece que os irmãos não gostam muito de estar. Eu sei que o versículo em Eclesiastes diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do teu Deus, mas também retira o teu pé da casa do teu próximo para não o enfadá-lo. Não é que nós vamos estar toda hora, todo dia, mas quando nós consideramos amigo e na angústia nasce irmão, os irmãos têm prazer de estar juntos. Não é que isso vai aborrecer, não. O prazer é imenso de ter o seu irmão tomando um café um dia, ou almoçando, ou jantando, ou um café da tarde, ou em uma comemoração festiva da família, ter o irmão ao lado. Eu mesmo, eu não tenho repelente, não. Nem para muriçoca, pernilongo, muruinho, não tenho, não. Para com meus amados e queridos irmãos, se chegar na minha casa, vai tomar um cafezinho, dependendo. Se for hora de almoço, vai almoçar junto comigo, vai jantar. Se eu fizer um dia assim para um almoço mais especial, eu gostaria de ter meus amigos e irmãos junto comigo. Isso não vai me enfadar, não. É um prazer enorme ter meus queridos irmãos junto comigo. E no livro de Eclesiastes, nós temos um versículo que enfada, mas não, tem pessoas que ele deixa os seus afazeres para estar na casa do outro. E muitas das vezes, né, aqui diz o texto, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Inclina mais ao ouvido do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem o que fazem mal, né? Aí ele tem um outro versículo aqui, que é esse que eu quero ler, é esse que eu citei aqui no livro de Eclesiastes, né? Que para não enfadar, não é... Todos nós temos ocupação e nas nossas ocupações, nas horas breves, aí sim, a gente pode estar juntos, comentando da palavra, trocando raciocínio, tirando dúvidas, aprendendo um com o outro, ninguém sabe mais do que ninguém. Então aqui o dia a dia tinha prazer de estar unidos na amizade, até mesmo na hora do gemido, da dor, da necessidade. E o prazer de estar juntos no templo, reunidos para adorar a Deus. A comunhão tão contagiante aí que narra o versículo 47 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, tomavam nas mãos de Deus instrumento ao ponto de atrair pecadores. É o versículo 47, que Deus acrescentava cada dia devido o relacionamento de um com o outro. Mas quem vai querer às vezes ir para a igreja sabendo que às vezes só tem pessoas com contenda, com bolinho, panelinha, um falando mal do outro. Tem gente que não vai querer se aproximar. Mas tudo bem. A aliança que um amigo precisa, qual que é, irmão Ildefonso? A aliança para andarem juntos, como eu já disse aí, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aí no Evangelho de São João, capítulo de número 14, verso de número 6, diz assim: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, a aliança começa aí. Uma aliança tem que ter Jesus no meio. Depois, o versículo 12, 35,
de João narra o seguinte: e disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos acompanhem. Para quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz para que sejais filhos da luz. Quer dizer, aí, tendo Jesus como amigo, e sendo luz, e ele depois falou, vós sois a luz do mundo, a luz é para não andar em trevas, quer dizer, não andar fazendo as obras malignas, as obras ruins, prejudicando o próximo, tá certo? Anda na luz, fazendo o bem, praticando o bem, sem olhar para quem. O sábio Salomão mostra 3 vantagens para estar junto. Lá no livro de Eclesiastes, nós vamos ver aí que o sábio Salomão, ele apresentou aqui 3 requisitos para se andar junto. Quais são, o irmão Ildefonso? O versículo de número 4, do 4 em diante, ele começa dizendo assim: e vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próprio, também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as mãos e come a sua própria carne. É melhor uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e aflição de espírito. Outra vez voltei e vi a vaidade debaixo do sol, quer dizer, na terra. E a que é só, e não tem segundo. Sim, ele não tem filho e nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, e nem os seus olhos se fartam de riqueza. Ele não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso era vaidade e enfadonha de ocupação, porque tem pessoa que ele só pensa nele e que ele vai ser rico, que ele vai ganhar dinheiro e que ele vai estar no topo, mas vai depois no final é tudo aflição de espírito. Aí é onde ele vem e dá aí as 3 vantagens, eu quero dizer, 3 dicas ou 3 modelos para 2 andar juntos. Na queda, ao cair, somos atingidos em 3 áreas. Quando nós temos uma queda, foi aqui, ó, é melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se cair, o outro levanta o seu companheiro. Então aqui, na queda, ao cair, somos atingidos em 3 áreas. Qual? Física, emocional e espiritual. Talvez você está aí nessa situação. Está em uma queda, em uma perca. Está aí agora com um problema emocional que não deixa nem você dormir. Está aí sofrendo um lado espiritual e dizendo que nem para a igreja você vai mais, pelos maus tratos que as pessoas, de vez de falar da pessoa de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, ele quer falar da vida alheia do seu próximo, do seu irmão, e aí entra em uma situação que a pessoa é obrigada por repelente e não querer mais estar naquele local ou tendo a comunhão com aquela pessoa. Então vamos lá, vamos abordar mais? Na física. Na área física, o irmão fraturado precisa do amigo para estar lado a lado ou para acompanhá-lo, muitas das vezes ao médico, quando precisa, que às vezes sofreu um traumatismo ou em algumas partes do corpo. E também quando parte para a área
às vezes precisa ser levado ao médico, está doente. E uma pessoa que vive sozinha, isolada, quando fica doente, ele fica lá na cama gemendo. E se não tiver ninguém por perto, ele acaba morrendo por falta de ter amizade, de ter comunhão, de ter um amigo. E no amigo, na angústia, nasceu um irmão. Pense bem, quando vai para a igreja, também, se não tiver aí alguém para confortar e falar, ou até te animar, vamos, deixa isso para lá, esquece isso, o tempo vai mudar esse quadro. Então, alguém para confortar, como temos o conforto do Espírito Santo, nós temos. Então vamos lá, capítulo de número 12 de Paulo para a carta aos Coríntios, diz assim, verso de número 26, 25 e 26, capítulo 12, que aqui fala da unidade dos membros do corpo. Então vamos lá? 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Não haja divisão. E no aquecimento, irmão Ildefonso, e na força, a qual está aí o versículo 9, 10, 11 e 12, diz, no aquecimento, uma brasa fora do braseiro esfria, mas aproximando mais no braseiro, ela volta a brilhar. Quando nós olhamos aí Provérbio de Salomão, ainda ele ensinando, nós vamos ver o seguinte, Provérbio de Salomão, no capítulo de número 26, diz o seguinte, capítulo de número 26, fala assim, versículo 20, diz assim, sem lenha o fogo se apaga, mas não havendo maldizente, cessará a contenda. E sem lenha, quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais comunhão, quanto mais união, quanto mais um corpo só, é diferente. Então, protegemos um dos outros. Aí o versículo de número 12. O inimigo pensa duas vezes para atacar alguém acompanhado. Mas se é presa fácil, se é sozinho, fica uma presa fácil para o inimigo atacar. Mas até para o ladrão para ele roubar uma alma, uma vida só, ele ataca. Mas se tiver 2, 3, ele já não vai tentar tal coisa. Fortalecemos uns aos outros. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, não. Quanto mais a corda tem mais, ela não quebra fácil. Quer dizer, a união, a 2, a 3, a 4, essa corda não vai se romper fácil, não. Então, o cordão de 2 dobras não se rebenta com facilidade. Paulo sempre levava consigo um Timóteo, ou um Silas, um Barnabé. Sozinhos somos fracos, mas unidos adquirimos força. Atos dos Apóstolos mostra aí que uma passagem de Atos dos Apóstolos aí no capítulo de número 3 mostra o seguinte, olha bem. Atos 3, versículo de número 3 e 4. O qual, vendo
Pedro a João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que eles dessem uma esmola. Quando Pedro aqui e João foram ali para o cenáculo, o templo, tinha ali uma pessoa que era trazido, um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham ele à porta. Ele era coxo, não conseguia andar e tudo, paralítico. Mas por isso que é bom 2 andares. Olha bem, 2 temperamentos. Paulo, ou Pedro, colérico, colérico não, sanguíneo. Pedro era sanguíneo. Quando foram prender Jesus, na hora ele já pegou a espada e cortou a orelha de Mal. E Jesus na hora repreendeu e fez um milagre ali. E João, um temperamento mais dócil, mais amável, um temperamento fleumático. Os 2 estavam juntos, indo para o templo, para a oração. Mas veja bem, os 2 quando foram ali, Pedro com João, fitando os olhos, disse: olha para nós. Pedro podia falar: olha para mim. Mas ele estava com quem? Com João. Porque tem irmãos que vai fazer uma obra, sai com seus companheiros, e lá parece que só tem ele para fazer aquela obra, e depois quando faz, executa algo ali, depois ele vem dizendo: oh, eu fiz, eu orei, e traz honra para si próprio. Mas aqui Pedro não, Pedro e João, ele falou: olha para nós. E olhou ele, esperando receber deles alguma coisa. O paralítico pensou: eu vou olhar e acho que vai sair uma pratinha aí. Aí Pedro diz: não tenho ouro e não tenho prata. Não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que eu tenho, isso vos dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-a pela mão direita, levantou-lhe logo os seus pés, e artelhos se firmaram. O milagre ocorreu. Estava 2. E na área emocional, irmão Ildefonso, quando a depressão, a angústia, fica, olha, quando na emocional, quando a depressão, a angústia, ela fica de tocaia para minar nossas forças, ela vem para minar, principalmente a depressão, aí vem a opressão, aí vem a possessão, tudo vai de mal a pior, para acabar minar as forças, porque uma pessoa já depressiva, ela perde todos os ânimos e os prazeres. Uma pessoa angustiada com o outro, é difícil. Mas olhe bem, só o amigo para tirar-nos desse atoleiro e levantar nossa moral, nossa fé e esperança, Jesus Cristo. Aí ele fala, Provérbio capítulo 27, o livro de Provérbios traz muitos ensinamentos, e aí diz assim, 27, e o versículo 6 diz assim: é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. E já na carta aos Tessalonicenses, estou findando. Já estou findando, é a última... no capítulo da 2ª epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim, olha: e vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a vossa palavra por essa carta, notai o tal,
e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo. Olhe bem, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Tá vendo aí? Tá vendo? Então tem muitas pessoas que às vezes são angustiadas, que tem pessoas que às vezes até cometem um erro, e aí nem a paz do Senhor, como de costume, vai dar para tal pessoa. Vai ficar no desprezo, vai passar de largo a pessoa. E isso não é bom, porque ao cair em ofensa, o versículo 3 é para tratar como irmão. E Gálatas, ele diz assim, já na carta aos Gálatas, ele diz assim, como que é? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levantai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer dizer, um ajudando ao outro. E nesta manhã, que você possa ter um amigo e na angústia nasceu irmão. Não coloque repelente. Não faça acepção de pessoa, mas seja leal e verdadeiro para com o teu próximo. Amém? Shalom. Deus seja louvado.